Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindos para uma aula muito especial sobre uma uva muito especial. E nós estamos falando sobre uma das variedades mais antigas que se tem conhecimento, comprovada hoje cientificamente. Estamos falando da uva moscato. Na verdade, nós vamos falar das uvas moscato, mas com uma atenção especial para uma delas, que é a famosa Muscat Blanc, né, ou Moscato Bianco, como dizem os italianos. E, detalhe, provavelmente é uma variedade que teve origem lá na Itália e depois ela vai ganhar o mundo. Mas é uma variedade extremamente interessante, principalmente se bem vinificada. E essa variedade, Moscato Branco, vou só chamar ela assim, ela vai dar origem a muitas outras variedades de uvas. Entre elas, a famosa Moscato de Alexandria, vai dar origem às uvas torrontés na Argentina, né? Torrontés é descendente direta da Moscato, ou as torrontés, né? Porque são algumas diferentes variedades de torrontés. Mas vamos entender tudo isso, vamos desbravar isso. Inclusive, eu vou provar com vocês um vinho tinto, que é um corte, e eu vou explicar para vocês por que eu vou provar com vocês esse corte, ó. É um corte de uva país com moscatel, um vinho chileno na faixa aí dos seus R$ 50, R$ 60, tá? Eu comprei esse vinho na wine.com.br e paguei perto aí de entre 50 e 60 reais. Aí eu paguei 54 e 54,90. R$ 55 foi o valor que eu paguei. Então, quem é sócio da Wine consegue pagar em torno de R$ 50, tá bom? E eu vou provar com vocês e vou explicar por que eu escolhi esse vinho. Porque é um corte da uva país com a uva moscatel. Porque eu quero falar, moscatel é também um dos sinônimos para a uva moscato. Moscatel, e esse quando a gente fala aqui do moscatel no Brasil, normalmente a gente associa no Brasil ao espumante, né? Porque o espumante tem muito mais relevância. Então, normalmente no Brasil, a gente vai chamar de moscatel ou espumante, normalmente com uma doçura um pouquinho maior, que é extremamente aromático, que é um dos estilos de vinho mais emblemáticos do Brasil, né? O seu espumante moscatel. Mas essa uva também, ela faz vinhos brancos, tranquilos, e também tem alguns dos seus descendentes da Moscato Bianco ou da Moscato Branco, que vai dar origem a algumas variedades rosadas, e até com um pouquinho mais de cor. Aqui não, aqui é uma uva branca. Moscato e moscatel são sinônimos, então posso chamar de moscatel também, por mais que no Brasil moscatel a gente associa ao espumante, é também um dos sinônimos para a uva moscato. Então aqui é a uva moscato, ó, pode ver, ó, moscatel, com um corte com a uva país. Então a uva país é uma uva tinta. A moscatel aqui, é uma uva branca. E ela entrou no corte para trazer características diferentes, e eu vou explicar. Ah, e detalhe, tá? Uva país e uva moscatel são duas variedades muito antigas e foram as primeiras variedades viníferas que chegam na América. E eu vou explicar isso para vocês. E elas vão literalmente aí, né, ganhar a América. Uva país no Chile, porque esse vinho é do Maule, né, um vinho chileno. Ó, um vinho do Vale do Maule. Muito bonita a garrafa, né? A garrafa é pintada, é bem legal. Depois eu vou explicar para vocês. É um vinho da Ventisqueiro, né? Eles chamam de Ruth, né? Que é o Ruth 1, né?
E é muito legal esse projeto deles, eu vou explicar, e o preço é ótimo, né? É um preço muito, muito interessante. E esse vinho, vocês vão ver que ele é, inclusive, ó, com selo de sustentabilidade, ou seja, ele é um vinho, é uma produção sustentável reconhecida, ou seja, certificado. Bom, mas vou falar para vocês, daqui a pouco eu provo, vou abrir, eu não abri ainda, e vou provar com vocês, ele é 2020, mas tô fazendo essa introdução para a gente poder entender um pouquinho mais dessa variedade, e eu escolhi ela num corte para entender melhor as suas características. Porque a uva país, ela é uma uva um pouco mais neutra. É uma uva tinta, sem muita intensidade de características. E a Moscato entra aqui para trazer intensidade, principalmente aromática. E por isso que falar sobre a Moscato é também falar, deixa eu até marcar aqui para vocês, ó, é falar muito sobre aromas e sobre sabores, porque esse é um dos grandes diferenciais dessa variedade. É uma variedade muito aromática. Inclusive, é uma das variedades que mais facilmente a gente consegue estudar e entender aromas primários. Aromas primários são esses aromas que são, né, oriundos da variedade, né, da uva, e esses aromas passam para os vinhos. Inclusive, nas variedades Moscato, quando você prova a uva, as características aromáticas, muitas delas são encontradas também nos vinhos. O que é diferente de outras variedades, como, por exemplo, vamos pegar uma Cabernet Sauvignon. Quando você prova a uva Cabernet Sauvignon, você não sente na uva aromas de groselha negra, de frutas pretas. Você não sente essas características muito peculiares de Cabernet Sauvignon. Por quê? Porque muitas dessas características vão aparecer depois da fermentação apenas. Na uva Moscato, você consegue sentir essas características aromáticas na uva e são muito parecidas às características que se encontra depois no vinho. Ah, Marcelo, mas o processo de transformação da fermentação não vai trazer características diferentes aromáticas nas moscatos? Vai também. Mas as características primárias ficam muito presentes. Esse é um dos grandes diferenciais das moscatas. Elas são variedades bastante aromáticas e expressam muito bem essas suas características olfativas, principalmente olfativas, né? Ou seja, de aromas diretos e indiretos, principalmente os primários. Mas vamos direcionar das nossas variedades um pouco mais para moscato branco. Porque a gente tem a moscato de Alexandria, a gente tem a moscato de Alo, a gente tem outras variedades, mas quem dá origem a todas elas é a moscato branco. Eu posso chamar a moscato pelo seu nome mais conhecido, que é muscat, né? Muscat, moscato ou moscatel, e essas duas são como elas são mais conhecidas aqui no Brasil, moscato e moscatel, são sinônimos. E essa variedade, moscato branco, ela é uma variedade muito, muito, muito antiga. A ponto que ali, né, na transição do século XVI para o século XVII, é quando essa variedade chega aqui na América. Já vou explicar isso para vocês daqui a pouco. E essa variedade, ela é muito antiga e com o passar do tempo, ela foi perdendo um pouco de relevância, principalmente a partir dos anos 80, aonde outras variedades internacionais acabam ganhando muito espaço e muita relevância. Mas, por mais que hoje não seja 100% comprovada a origem da moscato branco, o que se sabe é, muito provavelmente, ela é uma uva que nasce na Itália, tem origem na Itália, e depois ela vai migrar para a Gália, para a França.
E isso na época do Império Romano. Então, muito provavelmente, isso aconteceu. E depois da França, ela muito provavelmente ainda no Império Romano, ou direto da Itália ou da França, ela vai para Espanha, e da Espanha ela vai chegar na América. E ela é uma variedade muito importante ainda em algumas denominações italianas, em algumas apelações francesas, em algumas áreas da Espanha e também aqui na América do Sul. Ela é muito plantada na Argentina, ela é muito plantada no Chile, ela é muito plantada no Uruguai e ela é muito plantada no Brasil. Interessante é que ela tem uma boa flexibilidade para diferentes estilos. A gente já vai ver os estilos dos vinhos daqui a pouco. Mas a primeira citação que se tem registro dessa uva é na Itália, ali em torno de 1300. Né? Tem uma citação em 1304 que fala sobre essa uva, são manuscritos na qual relatavam um pouco a agricultura na época, e tinha uma peculiaridade, que essa uva, ela era uma uva que trazia uma atenção especial dos insetos e dos pássaros, principalmente quando ela estava madura. Por que isso? Porque ela é uma uva que concentra muito açúcar. Fica bastante doce, era bastante atrativa para os pássaros e para os insetos. E vamos pensar que antigamente os vinhos eram elaborados de forma muito mais rudimentar. Então, muitos vinhos com residual de açúcar alto, vinhos doces, eles eram vinhos mais interessantes, porque o açúcar traz características sensoriais que deixam mais fácil o consumo. E isso é interessante, principalmente em tempos antigos, onde não se tinha muito conhecimento de técnicas de fermentação, nem de controle de qualidade. Então, ela era uma uva muito aromática, com um residual de açúcar alto e que fazia vinhos muito interessantes, vinhos muito valorizados, não só pelos insetos, não só pelos pássaros, mas também pelas pessoas. Mas para a gente organizar um pouco essa ideia da uva moscato ou das uvas moscatos, a gente não tem origem, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que eu gosto bastante, porque ele é um gráfico do Wine Grapes. Wine Grapes é o principal livro sobre uvas no mundo. Ele cataloga aí algo em torno de 1.400 variedades pelo mundo. Ele é um livro, né, que ele é escrito pela Jancis Robson e alguns colaboradores. E isso é muito interessante, porque a Jancis é uma grande organizadora, uma grande pesquisadora, né, e uma grande organizadora de conteúdos. Ela é muito competente nisso. Então, ela vai agregando outros pesquisadores para ajudar no entendimento sobre o mundo dos vinhos. E o Wine Grapes é a principal publicação sobre variedades que a gente tem hoje disparado. E eu uso como a minha base sempre inicial de pesquisas é o Wine Grapes. E esse gráfico, ele é do Wine Grapes. Inclusive, eu coloquei para vocês no material complementar, para vocês poderem baixar esse material aqui, desse gráfico, com essas suas características aqui tão especiais. Mas para a gente chegar nessas características, vamos dar uma olhada aqui no contexto, na estrutura. Então, a primeira variedade que não se tem ainda certeza como ela surgiu, muito provavelmente ela surge das antigas variedades selvagens. Essas variedades selvagens, elas são domesticadas com o passar do tempo pelos homens e não se tem ainda comprovação científica como ela surgiu. Mas a primeira variedade, uma das mais antigas, então, que é aquela registrada em 1304, mas provavelmente ela seja mais antiga ainda, é a famosa Muscat Blanc à Petit Grain. Ou seja, moscato branca com pequenos
grãos, com pequenas sementes. Exatamente por quê? Porque ela tem sementes bem pequenas. Ou somente podemos chamar ela de Muscat Blanc ou Moscato Bianco. Muscat Blanc na França, Moscato Bianco na Itália. E o Brasil chama ela de Moscato ou de Moscato Branco. Ponto. E ela vai dar origem a uma outra, e essa é a principal das moscatos. E assim, uma questão importante, as moscatos, elas são parecidas entre elas em características, não são iguais, mas são parecidas. E isso é bastante interessante. Elas são próximas ali de características. Isso é bem legal porque dá um direcionamento. Mas já vamos chegar nas características. Então, a Muscat Blanc, ela dá origem a uma outra moscato muito famosa, chamada Moscato de Alexandria, ou Muscat de Alexandria. E é uma uva também muito interessante, muito aromática e parecida em características. A Muscat Blanc, ela tem a casca um pouquinho mais grossa. Então, normalmente, ela tem um pouco mais de intensidade em características. A Moscato de Alexandria, ela tem a casca um pouco menos grossa, mas as características são parecidas. E aqui um ponto interessante, porque a Moscato de Alexandria, e lembrando, né, esses três nomes são sinônimos, né, Muscat, Moscato e Moscatel. Então, eu poderia também chamar aqui de Moscatel de Alexandria, ou como eu poderia chamar da uva Moscatel branco. Mas Moscatel no Brasil, como dá um direcionamento para estilo de vinho espumante, a gente acaba usando menos. Então, a gente acaba chamando de Moscato, inclusive para os vinhos. Quando vai fazer um vinho espumante, no estilo, né, clássico dos moscatéis, chama de Moscatel. Quando vai fazer um vinho branco, normalmente a gente chama de Moscato. Um vinho branco tranquilo. Por quê? Porque essa uva, Moscato Alexandria, ela vai dar origem a muitas outras diferentes variedades. Principalmente no cruzamento entre a Moscato de Alexandria e a Listan Prieto. A Listan Prieto é a uva que vem com os padres espanhóis e que se espalham aqui pela América. Essas duas variedades. Eles trazem as sementes dessas variedades. Por quê? Porque eles usam o vinho para os ritos católicos, então, para fazer toda a questão religiosa, né, da Igreja Católica. Eles vêm exatamente para trazer a cultura católica, e eles chegam pelo México e depois vão se espalhar por diferentes países. E esse cruzamento dessas duas variedades que chegam da Espanha, então, a Moscato de Alexandria e a Listan Prieto, vão dar origem a muitas diferentes variedades. Vão dar origem à cereça, na Argentina, às torrontés, principalmente a torrontés riojano, que é a melhor torrontés da Argentina, a torrontés sanjuanino, a Moscatel amarillo. Muitas diferentes variedades vão surgir aqui. E isso é muito interessante, porque essas variedades, elas estão ativas até hoje na Argentina, no Chile, no México, no Brasil, muitas delas, no Uruguai, nos Estados Unidos, porque quando elas chegam pelo México, elas começam a se espalhar. Tanto que o vinho que eu vou degustar com vocês, ele é um vinho exatamente dessas duas variedades, que é a uva país. A uva país nada mais, nada menos do que é o nome ou um sinônimo que o Chile dá para Listan Prieto. Listan Prieto e uva país é a mesma variedade. E aqui a Moscatel, que nada mais, nada menos é a Moscato de Alexandria. Então, já vou provar com vocês, a gente vai entender um pouquinho isso. E só para para ilustrar um pouquinho e facilitar o nosso entendimento, o que eu estou falando para vocês? É isso aqui, ó. Pegar o mapa global. Essa uva, então, ela sai aqui da Espanha, que é esse pontinho vermelho aqui, né, Península Ibérica, vai cruzar o oceano e chegar aqui pelo México, vai se estabelecer bem aqui, e aqui do México, conforme os padres vão
migrando, levando a cultura católica, e vão para os Estados Unidos, e depois vem descendo literalmente aqui para a América. Então vão chegar aqui na América, vão se estabelecer um pouco no Peru, no Chile, na Argentina, no Brasil, inclusive. As missões jesuíticas que a gente tem no norte do Rio Grande do Sul são esses padres que chegam e implementam lá a cultura católica. E, inclusive, trazem essas variedades também para o Brasil. Tanto que, e a gente está falando de final de 1600, é quando surgem as primeiras variedades, não, são trazidas, né? São trazidas as primeiras variedades viníferas que se estabelecem no Rio Grande do Sul. A gente sabe que quando chegou Cabral nas caravelas, eles trouxeram também, né, as sementes, implementaram, e foram as primeiras variedades viníferas a serem implementadas no Brasil. Então são a partir das caravelas, né, dos portugueses, mas os padres espanhóis chegam no Rio Grande do Sul, os primeiros a chegarem no Rio Grande do Sul, né, final de 1600, trazendo variedades, que são essas variedades chamadas variedades mais antigas, né, por mais que a origem delas sejam, por exemplo, na Itália, e depois vai migrar para França e Espanha, e da Espanha vai chegar na América, mas elas estão aí até hoje. Então são variedades muito antigas e que estão aqui até hoje presentes, e vão dar origem a muitas outras diferentes variedades. Por exemplo, as torrontés são variedades que surgem na Argentina e estão aí até hoje. Então, duas das variedades mais antigas que a gente tem aqui na América são as moscatos e as oriundas das Lista Prieto. Olha que interessante, né? A qual, inclusive, o Chile chama Lista Prieto de país e a Argentina chama de crioja, ou crioja tica, né? Porque as criojas acabam sendo esse conjunto de variedades antigas, muitas delas já nascidas, ou seja, tendo origem já na própria Argentina e algumas até no Chile. Então, por isso que essa variedade moscato, ela é uma variedade tão importante. E até por isso que eu acabei escolhendo um vinho chileno hoje, exatamente por fazer esse cruzamento, né, o blend entre essas duas uvas. Interessante. Então, a gente vai provar daqui a pouco, vamos ver quais são suas características, mas vamos avançar um pouquinho. Então, o moscato branco, ela dá origem a muitas outras diferentes variedades, sendo que hoje as duas mais importantes variedades moscatos vão ser a moscato branco, ou Muscat Blanc à Petit Grain, ou apenas Moscato Bianco, como dizem os italianos, e depois a gente vai ter a Moscatel de Alexandria, ou Moscato de Alexandria, ou Muscat de Alexandria. Essas duas são as mais importantes, e são bem parecidas entre elas. Tem uma questão que as moscatos, elas vão ser hoje uma família de muitas diferentes variedades. Inclusive, algumas variedades mais rosadas, algumas variedades até um pouco mais tintas, e que, claro, com os cruzamentos foram dando origem a outras. E a gente vai dar um foco um pouco mais na moscato branco, né? E aí falar um pouquinho da Moscato de Alexandria, porque elas são muito próximas, né? Então a gente viu ali uma descendente direta, né? Moscato de Alexandria é descendente direto da moscato branco, mas, né, tem várias outras moscatos que a gente poderia estar trazendo, e a gente de vez em quando vai fazer algumas citações. Mas a gente olhando essa imagem, a gente já vê o quanto ela é uma variedade importante. O que a gente está vendo aqui? Vinho. Olha que interessante, né? Vinho italiano, Piemonte. Estamos vendo vinho francês, né? Aqui Alsácia. A gente está vendo vinhos de vários lugares diferentes aqui, França, né? E olha aqui que interessante, né? Estamos vendo aqui Languedoc-Roussillon, Alsácia, Piemonte. Estamos vendo aqui Moscato d'Asti, Piemonte. Estamos vendo aqui outro vinho da Alsácia. E olha com a uva, né? E aqui, claro, chamando o nome francês dela, que é Moscato, chamando o nome italiano dela, que é Moscato, e no Brasil a gente usa, né, o nome italiano ou o nome português, Moscatel. Não, Moscatel, na verdade, também não é necessariamente o nome português, mas é como a gente
se remete a ela vindo da Península Ibérica. A Península Ibérica usa normalmente esse sinônimo que é moscatel para essas variedades. Tá? Mas ela vai dar origem, então, a vinhos importantes em diferentes denominações. Então a gente já viu, pô, Itália e França, só aí a gente está falando dos 2 principais países produtores de vinho do mundo. A Itália é a primeira em volume, a França é a segunda em volume. A França é a primeira em valor, a Itália é a segunda em valor. Então são os 2 países mais importantes da produção de vinho. Só esses 2 países juntos a gente está falando aí de quase 40% da produção global de vinhos. É muita coisa. Né? Então, quantos são significativos. E olhando esse gráfico aqui, ele mostra o quanto essas variedades são relevantes no mundo. Por quê? Esse é um gráfico que compara a barra azul, o que eram os vinhedos no mundo nos anos 2000, versus a barra vermelha, os vinhedos no mundo nos anos 2016. E se a gente olhar aqui, a gente vê que as 2 moscatos principais, Moscato Branco e Moscato de Alexandria, elas crescem as suas áreas de vinhedos no mundo. Aquela baixa que aconteceu a partir dos anos 80, então, anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, começa hoje a ter uma mudança diferente. E isso por quê? Muito por causa do Novo Mundo, muito por causa da América do Sul. Estados Unidos planta, Austrália planta, mas a América do Sul planta bastante, produz bastante. E percebam aqui que a gente está nesse gráfico mostrando as 30 variedades brancas mais cultivadas no mundo. As moscatos, se a gente pegar as 2 moscatos aqui, inclusive, né, se juntasse elas, porque aqui elas estão ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9ª e a 10ª posição. Se elas fossem uma mesma variedade, inclusive, elas estariam brigando aqui, ó, pela 5ª posição, praticamente, né? Mas ok, tá na 9ª e na 10ª posição, mas, pô, gente, consideradas as variedades brancas, a 9ª e a 10ª posição são muito significativas e crescendo em áreas de vinhedo. Olha que interessante. Pois bem, um pouco das características vitícola da Moscato Branco. Características vitícolas, a gente está falando das características da uva e como ela se comporta no vinhedo. Então, pontos importantes. Vocês vão ver que o grão, ou seja, o nome técnico correto é baga, que são os grãozinhos da uva, as bagas, elas são um pouco menores, como a gente vê aqui. Não são aquelas bagas tão grandes. E a casca dela, ela é uma casca um pouquinho mais grossa. Ela tem um pouco menos de impacto na questão tânica, porque no vinho branco a gente não extrai tanino, e o tanino fica na casca. Então, normalmente, para as uvas tintas, a gente dá mais atenção para a grossura da casca. Mas a gente também não pode esquecer que é na casca que estão a maior quantidade de concentração de aromas e sabores. Então, por ela ter a casca mais grossa, ela também tem mais características aromáticas que podem ser transmitidas para os vinhos. Mas algumas peculiaridades, que ela tem uma brotação precoce, ou seja, brota cedo, então corre-se o risco, né, principalmente em países que tenham problema de geada tardia, de chuvas de granizo, ela pode sofrer um pouquinho, porque se vem uma geada pode matar a brotação, mas a brotação é precoce, mas o amadurecimento é intermediário para tardio. Por que isso? Porque a casca é um pouco mais grossa. Então, precisa de um pouco mais de tempo para ela conseguir ter uma boa maturação. O que isso exige? Bastante cuidado nos vinhedos. Então, os vinhedos precisam ser bem cuidados, porque senão não se tem bons vinhos, porque as uvas acabam não produzindo bem. Falei que ela tem as sementes menorzinhas, é bem peculiar, então quem prova as uvas moscato normalmente
vai perceber que as sementes são bem pequenininhas, até muitas vezes, né, trazendo um pouco mais de dificuldade para a avaliação da semente, quando os agrônomos estão acompanhando a maturação das uvas, né? Uma das técnicas que se usa é saber o quanto a uva está madura através da semente. E ela também é uma variedade suscetível ao oídio e à botrytis. Ou seja, ela não é uma variedade que gosta tanto de umidade. Por isso também ela precisa de bastante manutenção, para não deixar com que a umidade tome muito conta do vinhedo. Então precisa tirar, né? Fazer um controle bom da canópia, tirar bastante as folhas, expor bastante o cacho ao sol para pegar uma boa quantidade de radiação solar. A casca é grossa, então precisa também dessa radiação. Como tem, né, um pouco mais de dificuldade com a umidade, precisa deixar os cachos bem ventilados, precisa circular bastante ar para te remover um pouco da umidade. Então ela é uma uva que requer atenção, requer cuidado. Não é uma uva tão fácil assim de ser cultivada. No Chile e na Argentina, ela é muito utilizada também para destilados, para fazer, né, primeiro vinifica, depois pega esse vinho que foi vinificado e vai destilar para fazer principalmente pisco. Pisco é um destilado bastante aromático e se aproveita muito desse aroma das uvas moscatas. E qual é a característica sensorial da moscato? Partindo da moscato branco, para nos facilitar, grande diferencial, maior deles é exatamente essa característica de aromas. Ela é muito intensa em aromas. Normalmente, o corpo e o álcool vão ser em torno de médio menos, dificilmente sobe, e a acidez dela é uma acidez normalmente média, subindo um pouco. E aqui a gente tem o grande diferencial das moscatos no Rio Grande do Sul, principalmente, que é a principal região produtora de vinhos do Brasil. Qual é o grande diferencial das moscatos no Rio Grande do Sul? É que a acidez dela é uma acidez mais alta, por ser uma região um pouco mais fresca, está um pouco mais para o sul do Brasil. E a acidez aqui ela é um pouco mais destacada. E no espumante moscatel, por exemplo, que é um espumante doce, o que se faz? A colheita ela é uma colheita da uva madura, mas se colhe um pouquinho mais cedo. Esse é uma questão que é até importante, porque muitas vezes se entende que para se colher para espumante se colhe a uva verde. Não, a uva tem que estar madura, senão não faz bom vinho, não faz bom espumante. Mas colhe um pouquinho mais cedo. Então, para ela ter um pouco menos de açúcar, igual ela vai ter, né? Porque a moscato concentra um pouco mais de açúcar, mas principalmente para preservar essa acidez. Como no Rio Grande do Sul é um pouquinho mais fresco, tem um destaque para a acidez. Por isso que os nossos moscatéis são muito famosos. Porque eles têm uma qualidade maior, porque a acidez consegue equilibrar um pouco essa doçura que a gente tem no espumante moscatel. Não se faz só espumante moscatel com a uva moscato. Se faz também vinhos tranquilos. Também se faz blends com vinhos tintos para trazer e aproveitar essa parte aromática, como eu vou provar com vocês daqui a pouco. Mas ter uma acidez destacada ajuda a equilibrar essa parte de aroma que ela tem, um pouco dessa parte de peso, né, de características, por mais que não seja uma uva que faça vinhos tão pesados, mas ter uma acidez destacada no vinho branco é um diferencial importante. E essa é uma das grandes vantagens dos nossos vinhos aqui do sul do Brasil. Pois bem, o que acontece com a moscato em regiões quentes? Ela concentra muito açúcar, ela ganha um pouco mais de álcool e um pouco mais de corpo, e ela perde um pouco de acidez. A moscato também é uma uva muito adequada para se fazer vinhos doces tranquilos, não só vinhos espumantes. E alguns dos vinhos doces mais famosos do mundo, principalmente na França, os famosos, né, vins du naturels, alguns deles são feitos com uva moscato.
principalmente no Vale do Rhône, daqui a pouco eu vou dar uma mostrada nisso para vocês, um pouquinho no Languedoc-Roussillon, mas também em outros lugares, porque aproveita essa vantagem que ela tem. Qual é a vantagem? Concentração de açúcar, intensidade aromática e gera esses vinhos extremamente amplos em sabores. Claro, normalmente para fazer os vins du naturel, se a gente pegar a região, por exemplo, de Bons-Venise, a gente, ou os produtores, né, locais, eles colhem um pouquinho mais cedo para também preservar a acidez. Mas eu explico isso para vocês daqui a pouco. Mas eu queria até limpar um pouquinho aqui esse gráfico, porque eu queria provar com vocês um vinho. Vou deixar o gráfico aqui na tela para a gente poder dar uma olhada nele. Eu queria provar um vinho com a uva moscato. E eu escolhi um vinho tinto. Por que um tinto? E eu seguidamente provo aqui nas aulas moscatéis brasileiros, que são super destacados, e até vinhos moscatos brasileiros. Porque uma das variedades que vai ter, até mostrar aqui, ó. Uma das variedades, deixa eu ver se a gente tem aqui no gráfico da Gensis. Deixa eu ver se eu tenho aqui ela. Não, eu não tenho aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Não, tem aqui, ó. Uma das variedades que a Moscato tá aqui no gráfico da Gensis. Deixa eu só limpar, fica mais fácil aqui, ó. Uma das variedades que vai ter origem também na Moscato branco é a famosa Moscato Giallo. Moscato Giallo, Moscato amarela. Italiana famosa, mas que vem para o Brasil também, essa Moscato, e hoje faz alguns dos vinhos tranquilos, aromáticos mais interessantes do Brasil. Outra Moscato. Moscato Giallo é uma dessas variedades. Então, no Brasil, os espumantes moscatéis, eles usam várias Moscatos. Os vinhos tranquilos podem usar várias Moscatos. A Moscato que acaba tendo um pouco mais de destaque aqui no Brasil para vinhos tranquilos é a Moscato Giallo. Interessante, né? Para a gente ter uma referência aqui de alguns pontos representativos. Se eu agora voltar aqui para o perfil sensorial, porque eu vou provar um vinho com vocês que eu escolhi esse vinho exatamente por ele ser tinto e para entender que, na verdade, esse corte, que ele usa 15% de moscatel, 85% de uva país. E por que ele bota a moscatel aqui, ou a moscato aqui? Porque ele quer tirar um pouco mais do perfil aromático da moscatel. Esse é um projeto da Ventisqueiro, né, chamado Route 1, ou Route 1, e é 2020. Esse é um vinho que não é um vinho de longa guarda, ele é um vinho realmente para ser consumido aí nos seus 3, 4, 5 anos. E a uva país, que é uma uva tinta, ela é uma variedade um pouco mais neutra, ela não é uma variedade tinta tão intensa. E ela não é tão aromática. Mas, além da peculiaridade de serem duas uvas muito antigas, as mais antigas que a gente tem aqui na América e até no mundo, a Moscatel trazendo características diferentes para uma uva tinta. Então, vamos provar. Eu vou abrir esse vinho agora aqui com vocês e vou provar, porque esse vinho, além de ter essas peculiaridades, e mais um ponto interessante, né? Ele é um vinho que vem do Maule, e o Maule é muito famoso por vinhas velhas. Muito famoso. O Maule lá no Chile. E feito por uma boa vinícola, que é a Ventisqueiro. Então, a gente tem um vinho diferente, uma faixa de preço aí entre 50 e 60 reais, talvez, dependendo do estado, pode pagar um pouquinho mais, mas na faixa disso, no site da wine.com.br, custa 55 reais para quem é sócio, R$ 54,90. E tô vendo aqui a minha taça se está adequada, e vou provar com vocês esse vinho. Eu sei que a uva país, ela é uma uva com menos intensidade de cor, com menos intensidade de características e com menos intensidade de aromas. Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Serviu uma dose, e olha como ela é clarinho, ó. Claro,
A uva país já é uma uva com um pouco menos de intensidade de cor, e aí a gente coloca 15% de uva branca. Ou seja, fica mais clarinha. Então, visualmente aqui, é um vinho que tem pouca intensidade de cor, talvez chegando ali num médio menos, é bastante brilhoso ainda, tem essa tonalidade muito vermelha, um vermelho rubi, sem borda, né? A borda não tem uma coloração diferente, também é um vermelho rubi. Mas vamos para o nariz. Então, e no nariz, ela já começa a se expressar. Então, os primeiros aromas, primeiro é um vinho correto, e no nariz já mostra esse toque floral delicado, junto com o caráter da fruta vermelha. Tem um leve toque herbal também, então vamos agitar a taça 3, 4, 5 voltas, e ele fica bem mais frutado. Então fica mais frutado com toques florais. E tem uma característica interessante aqui, que é a característica de lixia. Lixia é extremamente aromático e muito peculiar de algumas uvas aromáticas. E aqui ela aparece também. Então traz esse toque de lixia bem interessante. É um vinho com uma intensidade média, subindo um pouco de aromas, não é tão amplo, mas muito primário. Muito primário. Muita fruta, esse toque floral, esse toque da lixia, de uma cereja vermelha, esse toque de um herbal, um pouquinho mais seco, toquezinho de sálvia, bem interessante. Na boca, Primeiro gole a gente não avalia, mas já dá para sentir que um dos grandes destaques desse vinho é o frescor. Ele não é um vinho pesado, ele não é um vinho encorpado, mas ele é um vinho em boca com bastante características de sabor. E até a persistência de sabor dele é interessante. Não é um vinho tão ralinho em sabor. E aqui, provavelmente, a Moscato está vindo complementar essa característica. Vou tomar mais um gole agora e vou avaliar as características em boca. E olha, muito interessante o vinho. Então, ele é seco. E até chega a ter um resultado de açúcar um pouquinho maior. Não. Ele é seco. Ele tem tanino médio menos um pouquinho mais granuloso, característico da uva país. Ele tem álcool médio para médio menos. Ele não é muito alcoólico, então eu vou ver. O teor de álcool dele vai ficar no 12,5, 13 no máximo. Médio menos. Ele tem esse corpo pouco. Ele tem essa acidez média. E ele tem essa persistência de sabor média para média a mais. Média se define melhor, mas passa um pouquinho, né? Ela tem esse sabor, ele é... Primeiro, são todos aromas muito positivos. Em boca, é muito positivo as características. Grande diferencial é sabor. Ele tem esses primários muito bem definidos. Em boca, essa nota cereja, essa nota... Tem quase um toquezinho framboesa, né? Uma cereja, uma cerejinha ácida, aquela balinha de cereja, com esse toque meio... em boca, ele aparece um pouco menos a erva, esse herbal. E aparece um pouco mais essa nota dessa cereja, com essa nota da lixia delicada e um leve floral. É um vinho que ele entrega, na parte de sabor, bem pro que ele cobra, porque cobram ele. Então, muito interessante, ele é um vinho fresco, fácil de tomar, ele é um vinho exatamente para refrescar um pouquinho mais e tomar ele, dá para baixar um pouco mais a temperatura, dá para tomar ele a temperatura aí de 13 graus, 14 graus, até já lá um pouquinho mais, você botar ele a 12 para ele esquentando um pouquinho, tá? Tem alternativas bem interessantes. Então, para quem gosta de um vinho um pouquinho mais aromático, não muito, e gosta de vinhos leves, então quem gosta, por exemplo, de vinhos rosés, para quem quer um vinho tinto para tomar na piscina, porque ele é um vinho tinto, né? Apesar de ter pouca intensidade, um vinho tinto para tomar na piscina, um vinho tinto para aproveitar pequenas entradinhas, até para uma comidinha mais leve, para quem quer só ali
pequeno, um pouquinho de carboidrato, porque ele tem esse perfil aromático que vai bem com hidrato de carbono, né? Ou seja, carboidrato. Bem interessante, bem interessante. A nível de qualidade, ele é um bom vinho, ele é bem feito, né? E muito interessante. Tem um toquezinho do Chile, né? Esse toquezinho herbal chileno, delicado. Entregando bem para o preço dele de R$50. Muito interessante e com bastante recurso. Eles chamam de uma edição limitada, que é esse corte de país com moscatel. Vamos ver o teor de álcool dele? Vamos lá. Aqui do lado, 12,5%. Ó, 12,5% de álcool. O álcool realmente não incomoda. Olha o que ele fala aqui. Nesse vinho nos encontramos pela primeira vez a fermentação de 2 variedades ancestrais do Chile. Apresenta aromas florais e especiarias, com suaves notas da moscatel, frutas silvestres e um toquezinho terroso. Na boca é um pouquinho mais floral e vibrante, com seus taninos presentes, mas bem equilibrado. Acidez fresca, completa notas florais no retrogosto. Então é isso. Até que desse descritivo até que tá mais condizente com o que a gente sentiu. Tem ali seus toques aqui mais encantadores no descritivo, mas é normal, né? Então tem que escrever bonitinho mesmo. Mas entrega bem, ó. Fica uma dica para vocês aí, vir na faixa de R$50, R$50, R$60. O Tuno e entregando bem com 2 variedades antigas, assim. Refresca ele, toma que vocês vão tá aí com boas experiências, né? Boas experiências sensoriais ali. Eu tomar vinho interessante não precisa necessariamente pagar caro. E se escolher moscato de alo brasileiro, vai pagar menos ainda. Vai pagar aí na faixa de 30, 40. E moscatel também. Moscatel depende do moscatel, né? Mas no Brasil tu encontra moscatel a R$40, R$50, às vezes até menos, na faixa de 30 também encontra. Então, é uma uva que facilita para vinhos com bons preços. E isso é legal também, né? Pois bem, um pouco das características da Moscato aromáticas, e até deixei para trazer depois que a gente provasse o vinho, para a gente não ficar tão influenciado. Então, a Moscato, ela tende a ter essas notas de cítrico mais maduro, como limão siciliano, como uma laranja, uma casca de laranja, notas de pera, essas notas florais um pouquinho mais marcadinhas, a casca é bem característico também esse aroma que lembra doce de casca de laranja. Aquela casca de laranja mais cristalizadinha, que vem uma sucrinha, ele lembra um pouco também essas características. As notas florais são bastante características, e quando evolui, os vinhos de Moscato às vezes apresentam aromas que lembram um pouquinho de chá, um toque de chá de camomila, às vezes lembra um aroma que lembra um pouco um gengibre um pouquinho mais seco. Então é uma uva que tem aí alguns recursos bem interessantes, principalmente para esses toques um pouquinho mais aromáticos, ou seja, destaque das Moscatos são aromas e são sabores. E aqui o Brasil é bem servido disso, ó, inclusive comprando seus vizinhos aqui, porque os vinhos das uvas crioujas, as uvas país, são vinhos que chegam com preços bons e também das Moscatos chegam com preços bons. Aonde a gente tem a Moscato no mundo com importância? Vários países. Eu marquei 3 aqui porque talvez sejam mais importantes para a gente. Mas a gente encontra em vários países. Então, França, Itália, no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Chile, na Argentina, no Uruguai a gente encontra, nos Estados Unidos a gente encontra, no México a gente encontra, na Austrália a gente encontra, em vários lugares do mundo a gente encontra as Moscatos. Mas vale destacar algumas dessas regiões por diferentes estilos de vinho. Se falar da França, a gente está falando de uma das variedades mais plantadas da França e que também cresceu um pouco em áreas de vinhedos. Então, olha que interessante. Na França, a mais famosa é a Muscat Blanc. A Muscat Blanc muito plantada em algumas áreas, Languedoc-Roussillon,
ela é bem plantada na Alsácia, tem várias áreas onde ela aparece bem. Mas vale alguns destaques. Então, primeiro, Alsácia. Na Alsácia, ela é uma variedade bem plantada. Inclusive, ela está entre as variedades nobres da Alsácia. A Alsácia tem 4 variedades nobres que se destacam. Uma delas é a Muscat. E na Alsácia, uma peculiaridade. Na Alsácia, a gente tem 2 moscatos que são bem presentes. E eles normalmente não vão diferenciar elas. Eles vão pegar, vão vinificar indiferente de qual das moscatos. Então, a gente tem a Muscat Blanc, a Petit Cran, e a gente tem a Muscat de Tonnelle, que também é bem plantada na Alsácia, e eles chamam de moscato, que também é outra moscato aí, descendente da Muscat Blanc. Inclusive, ela é considerada uma das 4 uvas principais da Alsácia. Ela, lembrando, né, que a Alsácia tem, por essência, fazer vinhos varietais, com algumas exceções, e destacar o varietal no rótulo. Então, quando a gente for tomar um moscato da Austrália, da Alsácia, é muito peculiar a gente encontrar descrito a variedade. Então, tô tomando um varietal de Riesling, tô tomando um varietal de Pinot Gris, ou tô tomando um varietal de moscato, né? E outros países fazem um pouco isso. Então, a gente vai ter a Austrália fazendo um pouco isso, de, né, destacar a variedade, né, Chile e Argentina fazendo um pouco isso, o Brasil fazendo um pouco isso. E ela é uma variedade que ela é até mais comum, a Muscat ela é mais comum em vinho varietal do que em vinhos de corte, apesar dela entrar em corte, como a gente provou agora, por causa das suas características, né? Então é interessante. E também é bem comum o corte entre moscatos, como é o caso aqui da Alsácia, né? Ela cita com um varietal, mas às vezes, inclusive, tem mais de uma moscato, às vezes a Muscat Blanc e a Muscat Tonnelle. E uma coisa interessante da moscato na Alsácia, de modo geral, as moscatos na Alsácia vão ser para vinhos secos, assim como acontece muito na Alemanha. A Alemanha também planta as moscatos e usa para vinhos secos, de modo geral. Mas, um ponto interessante, e até aqui eu trouxe o gráfico para vocês, né? Ou seja, quase aí, pouco mais de 2% dos vinhedos da Alsácia são com a Muscat, ou com as moscatos, o que é bem interessante, né? Uma região importante, famosa, e dando um destaque para a variedade, né? Chamando ela entre as variedades nobres. Por quê? Porque, de modo geral, os vinhos tranquilos são secos na Alsácia, mas a Alsácia também é famosa por 2 vinhos doces. São vinhos doces tranquilos, mas são vinhos doces muito característicos. E nesses vinhos doces, só são permitidos serem elaborados com as variedades nobres. A moscato, ou as moscatos, são permitidas. Olha que interessante. Então, tanto para fazer os vinhos, né, os Vendange Tardive, que são esses vinhos de colheita tardia, como os vinhos, né, chamados Seleção de Grenoble, ou seja, seleção de grãos nobres, que são os vinhos com uvas botritizadas. Então, só colheita tardia, um vinho doce, uvas botritizadas, outro vinho doce. E lembra que a moscato é bem suscetível a botrites? Então, da mesma forma que ela é suscetível a botrites cinza, ou a podridão cinza, ela também é suscetível a botrites nobre, a podridão nobre, que em alguns lugares do mundo acontece dessa podridão, que é um fungo que estraga a uva de modo geral, converter esse fungo e virar algo positivo para a uva e depois para o vinho. Na Alsácia é um desses lugares. A Muscat é uma variedade que é suscetível à podridão. Então, é comum acontecer de ter vinhos doces alsacianos, seleção de Grenoble, com a Muscat. E aqui, lembrando que aqui nos vinhos doces, de modo geral,
A Alsácia também é famosa por vinhos doces muito aromáticos, muito intensos em aromas e em sabores. Tanto os vinhos de colheita tardia quanto os vinhos de botrytis. Claro que os vinhos de botrytis eles são mais caros porque tem que selecionar sempre, né, os cachinhos e os grãozinhos a qual estão atacados positivamente pela botrytis, né, a podridão nobre. Então, olha que interessante, ó, o moscato é aparecendo bem para vinho tranquilo, mas também aparecendo para vinho doce tranquilo. Então, olha que a gente já falou de estilos da moscato. Falamos de vinhos tranquilos brancos, falamos de vinho espumante, normalmente doce, falamos de vinho tranquilo doce, e tem inclusive algumas moscatos que tem a casca com pigmento, algumas uvas que foram surgindo depois, né, a Moscato de Hamburgo, a Muscat Rouge, que, né, tem essa coloração um pouquinho mais presente, dá para fazer vinhos rosés e até vinhos tintos, apesar que essa coloração das muscatas não são normalmente muito intensas. Na França, um outro destaque é a apelação de Bons Venise, que fica lá no Rhône Sul, bem pertinho de Châteauneuf-du-Pape, inclusive, né, só para a gente situar aqui, Châteauneuf-du-Pape está aqui, Bons Venise está aqui, né, um pouquinho para leste. E qual é a peculiaridade aqui? Porque Bons Venise também é um vinho doce, só que aqui ele é fortificado. Ele é um dos famosos e um dos mais famosos vins du naturels. Ou seja, vins du naturels, né? Seriam vinhos doces naturais. Como que eles fazem aqui? O teor de álcool aqui fica normalmente em torno de 15%. Daí vocês perguntam, mas por quê? Por que então que ele é um fortificado, fica em torno de 15%? Por que eles fazem aqui? Eles colhem a uva cedo, madura, com bastante açúcar. Eles começam a vinificação e eles interrompem a vinificação logo no começo, que tem bastante açúcar e pouco álcool, para ter o açúcar, preservar o açúcar. Só que ali, como tu tem um teor de álcool baixo, o que eles fazem? Como eles jogam aguardente de uva, essa aguardente tem 96% de álcool. Vai elevar o teor de álcool, mas como não vinificou e transformou aquele açúcar da uva, do mosto, em álcool, tu tem um residual de açúcar aí bem alto. Então, o residual de açúcar tem que ter pelo menos aí 100 gramas por litro. Então, é bastante doce, mas normalmente tem mais. Então, são vinhos. E a uva aqui é a Muscat Blanc, né? A Moscato Branco. E é bem comum aqui, então, ter vinhos doces, bem aromáticos, com bastante presença de boca, até um pouco mais de corpo. Estamos no Rhône Sul. Rhône Sul é uma área um pouquinho mais quente e com volume, com intensidade, né? Com presença, com bastante características. Então, mais um destaque aí para a nossa queridíssima uva moscato. As uvas moscato, elas são bem importantes, que muitas vezes a gente não dá tanta atenção para elas, né? Bom, num outro país, ela é muito importante, provavelmente o país aonde surgiu a moscato. A Muscat Blanc provavelmente surge na Itália, não está 100% comprovado, mas é uma uva bem importante, inclusive uma das uvas mais plantadas da Itália. Lembrando que na Itália o nome dela é Moscato, e nesse caso, Moscato Bianco. E ela é uma uva muito importante no Piemonte. No Piemonte, a gente sabe que é uma região mais ao norte da Itália, uma região um pouco mais fresca, uma região muito interessante para uvas de ciclos longos. A gente já viu que a Moscato é uma uva de ciclo longo, e principalmente próximo à haste, que eles chamam de Piemonte astigiano, porque o Piemonte tem dezenas de denominações diferentes. Diferentes áreas, diferentes características. Próximo à haste, a gente tem ela, nossa queridíssima Moscato,
aparecendo muito bem. E aparecendo muito bem numa denominação muito peculiar, que é inclusive, uma denominação de origem controlada e garantida, uma DOTG, uma DOCG, que é a denominação de haste. Aonde fica a denominação de haste? Vocês vão ver que ficam aqui, ó, um pouquinho mais para o sul do Piemonte, e uma denominação que é a que dá mais destaque para a variedade, porque é uma denominação que usa a Moscato. Então, o que acontece aqui? Tá? Vai usar a Moscato, né? A Moscato Bianco, Moscato branco. A denominação de haste vai fazer vinhos ou espumantes ou frisantes. Às vezes tem tão pouquinho gás que é um vinho tranquilo, também é permitido. Tá? Mas o que acontece aqui? Eles vão fazer diferentes estilos dentro dessa denominação haste. Vão fazer de um estilo frisante com residual de açúcar, bem aromático, um vinho que é ótimo para sobremesa. Vai fazer um estilo com mais gás, com mais pressão, e muitas vezes com residual de açúcar também, fazer um vinho espumante, e às vezes faz um vinho espumante com um pouco menos de residual de açúcar. Ou seja, vai do vinho mais seco até os vinhos doces. Do vinho com menos gás, um frisante, até os vinhos com mais gás, vinhos espumantes. Então, a denominação de haste, ela abrange várias vamos chamar desses estilos de vinho. O mais famoso é o haste espumante ou o Moscato d'Asti, que é um vinho frisante. Todos estão dentro dessa denominação chamada haste. Então, o que acontece aqui? Usado é a Moscato branco, ou Moscato bianco, como chama aqui, também conhecida como Moscatello, que é outro sinônimo, e que o mais característico, o estilo mais clássico aqui, é o que eles chamam de Moscato d'Asti, que é um vinho frisante, com bastante residual de açúcar e bastante aromático, um toque floral, um toque da fruta, um toquezinho da lixia, e que é um vinho muito fácil de tomar, ótimo para sobremesa, e que virou um fenômeno no mundo. Um outro estilo, e assim, esse gás, ele é um gás natural, que ele é preservado da primeira fermentação. Assim como o espumante. Eles também fazem um espumante, no qual eles vão manter o gás, inclusive podem fazer com segunda fermentação também, né, e aí preservando um pouco mais do gás, que eles vão chamar de haste espumante. São duas variantes de estilos um pouquinho diferentes dentro dessa denominação chamada haste. Então, olha que interessante. Inclusive, eles fazem uma outra técnica, que é fazer a segunda fermentação em garrafa, né, que eles vão chamar de haste espumante método clássico. Então, sempre dando destaque para a uva Moscato. Moscato é a variedade que é a grande protagonista. E olha quantos estilos diferentes de vinho. E esse haste espumante foi que inspirou o Brasil a fazer o Moscatel. Moscatel é inspirado no haste espumante, que normalmente vai ter um vinho espumante doce, né? E aí vai depender do produtor aqui no Brasil, mais doce ou menos doce, mas que é uma delícia. E os brasileiros aqui, né, os nossos produtos brasileiros, são produtos que custam muito menos do que os italianos, e vou falar para vocês, olha, vocês sabem a minha relação com a Itália, né? Estudar na Itália, trabalhar na Itália, morar na Itália e tudo mais. O que mais me chama a atenção são alguns poucos produtores na Itália fazendo bem o haste. O Brasil não, o Brasil muitos produtores fazem bem. E o nosso moscatel tem mais acidez, nosso moscatel ele é muito mais rico em sabor e está aqui, custa muito menos e a gente muitas vezes não aproveita. Ótimo, é um ótimo produto para harmonização, principalmente sobremesas à base de frutas. Peguem uma sobremesa à base de frutas e harmonizem com o espumante moscatel para vocês verem uma coisa. É incrível. Principalmente se a sobremesa, fica a dica para vocês, tá? Se a sobremesa tiver menos doçura
do que o vinho. Porque senão o vinho dá uma perdida, né? Sua sobremesa acaba tomando conta. Então, essa é a dica de ouro para vocês. E também, para a gente encerrar, falar da nossa Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha é famosíssima pelos seus moscatéis. Diferentes áreas, diferentes cidades produzem na Serra Gaúcha moscatel de alta qualidade. Nosso maior destaque aqui é para o moscatel espumante doce, o espumante moscatel. Mas também a gente tem alguns vinhos tranquilos moscato, como Moscato Diallo e outros, que aparecem muito bem. E o grande destaque aqui é que a gente tem uma região um pouco mais fresca, então a acidez ela é mais presente na uva, e essa acidez aí trazendo mais peculiaridades, mais características, trazendo aí uma relevância diferente, isso é bem importante. E também trazendo uma possibilidade grande da gente trabalhar um pouco melhor os moscatos tranquilos. Não trabalha tão bem, né? Tem alguns expoentes aí, mas um moscato para espumantes, ou o famoso moscatel, a gente trabalha muito bem, né? Tem os melhores produtos aí disparados, e olha, nosso moscatel, é difícil alguém no mundo chegar perto, tá? Nem a Ast consegue, tá? A gente produz melhor que eles, apesar que eles são mais famosos. Grande destaque está aqui, ó. Trouxe esse gráfico para vocês, mostrando que o nosso espumante de moscato se destaca pela sua acidez, que vai compensar um pouco essa intensidade aromática, né? Porque se tem muita intensidade de sabor e não tem frescor, muitas vezes o vinho fica cansativo, e aqui não, né? Aqui ele expressa bem essa acidez, ela é destacada. E destacar a farroupilha. Região de Farroupilha, inclusive, é uma indicação de procedência hoje, que tem um grande destaque para as uvas moscatos e principalmente para o espumante moscatel. A IP de Farroupilha, ela surgiu por causa do destaque da uva ou das uvas moscatos. Então, tanto a mais tradicional é a moscato branco, que é a melhor de todas, mas a gente também tem aí a Moscato Diallo, a gente tem a Moscatel de Alexandria, o Moscato de Alexandria, Moscato Rosado, Moscato de Hamburgo, e todas elas são permitidas para os vinhos espumantes, também permitido para vinhos tranquilos, da indicação de procedência Farroupilha. E esse é o grande destaque. Hoje, os nossos grandes vinhos moscatéis, ou muitos deles, vêm aqui da área de Farroupilha, que é uma área um pouco maior, né, mas tem uma área ali um pouquinho mais central, que envolve uns 120 quilômetros, mais ou menos, na parte central de Farroupilha, que é a mais destacada e mais referenciada aí para vinhos de altíssima qualidade. Aqui só alguns exemplos, né, que nossos moscatéis brasileiros. Então, a Perini é uma das mais famosas produtoras aí de moscatéis no Brasil e no mundo, né, amplamente premiada. A gente tem moscatel, também os famosos moscatéis rosés, né, também é bem comum aqui no Brasil. E a gente tem moscatel também fora do Rio Grande do Sul, como lá no Nordeste, é um dos estilos de vinho bem destacado, bem valorizado, e que traz bastante, eu vou dizer, diversidade para os nossos vinhos brasileiros, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante, a gente ter diferentes perfis, diferentes produtos, e um produto que hoje é um moscatel espumante, é um clássico brasileiro, e o Brasil pode, se der um pouquinho mais de atenção para o mercado externo, exportar cada vez mais, mas principalmente atender mercado interno, né? É um dos produtos que sempre está em destaque no consumo ou nos consumidores brasileiros. É um produto excelente para recurso de harmonização. Então, a gente tem aí olha, a gente é privilegiado por ter a possibilidade de ter esses produtos à nossa disposição com preços tão interessantes. Por isso que a gente estuda. Legal, né? Legal a gente poder estudar, legal a gente poder aprender mais, aprender um pouquinho, né? O que são as moscatos, as suas características, as suas peculiaridades, os seus estilos, a gente abrir a cabeça de provar moscatos diferentes, testar com a harmonização. Gente, olha, dica de ouro para vocês, para a gente encerrar a aula de hoje. Tenha sempre um moscatel espumante brasileiro reservadinho para sobremesa. Por quê? A acidez um pouco mais alta, o gás ajuda, né, na boca, nas características sensoriais. Olha,
é uma dica de ouro aí para vocês. E melhor, custa barato e agrada todo mundo. Ah, mas eu não gosto de vinho doce. Bota com a sobremesa para você ver se você não gosta. Principalmente de fruta, sobremesas. E a dica final, tá? A sobremesa com menos doçura do que o espumante. Para valorizar o espumante. Dica de ouro para vocês, principalmente sobremesas de fruta. Só pega com moranguinho, ó. Fica muito, muito bom. Legal, legal aprender, né? Então, também adorei, acho que foi muito legal a gente poder falar sobre essa uva, que também hoje é uma uva tão importante no Brasil, e seus estilos, que também faz um estilo muito importante no Brasil, que é o nosso clássico moscatel. Turma, quero agradecer, foi muito legal a gente poder falar e trocar um pouquinho aqui sobre a uva moscata e seus vinhos. Quero deixar um beijo final, né, agradecer a presença de todos, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.